Bom dia, bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu quero continuar um assunto que eu conversei com vocês ontem, né? Ontem eu falei sobre perdão, sobre largar, sobre perdoar. Mas eu quero falar hoje na mesma linha, só que sobre algo que é muito interessante, né? Sobre o interessante que nós não gostamos de andar com pessoas orgulhosas, né, soberbas, mas de alguma forma todos nós temos alguma espécie, né, de altivez, de soberba. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, verso 18, se não me engano, que a soberba precede a ruína, né? Então, quando eu tenho soberba, o resultado é certo, a ruína, né? E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Irmãos, eu acho interessante que no meio desse contexto, muitas pessoas elas dizem assim: olha, fulano fez mal para mim e eu vou entregar ele na mão de Deus para que Deus me justifique. Mas quando a pessoa faz isso, o sentimento no coração dela é que Deus destrua aquela pessoa, que Deus venha matar aquela pessoa, que Deus venha acabar com ela, né? E gera aquele sentimentozinho de vingança, né? Irmãos, quando a Bíblia diz isso, ela fala que Deus é a nossa justiça, né? A Deus pertence a justiça, né? Ela fala que Deus ele cuida de nós. Ela não fala que Deus vai destruir a pessoa porque tocou na gente, né? Eu vejo muito no meio cristão, ai daquele que toca no ungido de Deus, né? E eu vejo tantas pessoas que tocaram no ungido de Deus. Inclusive a Bíblia diz que o nosso pecado foi o que matou Jesus Cristo, né? Fomos nós que matamos, né? Coitados da gente. Ai, ai. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Deus pertence sim a justiça. É Deus que cuida de nós. Quando a Escritura diz para nós entregarmos a Deus e esperar de Deus uma justiça, é literalmente crer que Deus vai cuidar de nós. É literalmente crer que o Senhor ele tem cuidado de nós. Quando nós apresentamos as nossas causas ao Senhor, as nossas súplicas, né? A gente diz assim: Pai, fulano de tal me agrediu, mas eu abro mão de me vingar, eu abro mão de me justificar, eu vou aguardar no Senhor, né? O Senhor é aquele que me justifica, o Senhor é aquele que cuida da minha vida, mas não com o sentimento de ver a pessoa morta, destruída, sabe, irmãos? A Bíblia, inclusive, ela diz assim, ó, que nós devemos orar pelo inimigo, orar pelo inimigo. Irmãos, não é orar para que a pessoa morra, não é orar para que a pessoa seja destruída, é orar para que ele conheça Jesus, para que ele se salve, para que ele conheça o Pai da glória, tá bom? Então não ache, né, que Deus está mandando você aguardar a justiça de Deus, porque Deus quer que você se sinta satisfeito porque aconteceu algo negativo com ele. Não, é perdão, é largar para lá. A humildade está em não querer mostrar que está certo, mas a humildade está em confiar no Senhor, né? Outra coisa interessante sobre esse assunto é que as pessoas elas acham que quando Deus fala de humildade, Deus está falando de um sentimento, de uma atitude, de andar com o espírito abatido. Lá em Isaías, quando ele fala do verdadeiro jejum, ele diz assim: por acaso vocês acham que eu quero que vocês andem como junco quebrado, abatido, né, com cara de triste? Não, não é disso que Deus está falando, com aparência de humildade. Não, não é disso. A humildade, na verdade, ela está em você confiar no que Deus está falando, né? A Bíblia diz que nós devemos ser humildes como crianças. Sabe o que significa isso, meu irmão? Significa que quando você é humilde, significa que você se submete, você se coloca debaixo daquela condição, você se coloca debaixo daquela autoridade, você toma aquilo que Deus está falando como uma verdade, porque você tem um coração humilde, né? Quando Deus diz se Deus diz perdoa, você perdoa. Se Deus diz para você
orar pelos inimigos, você vai orar pelos inimigos. Sabe por quê? Porque você entende que Ele é Deus e você não é Deus, né? Então não seja o Deus da sua vida, não deixe o seu ventre conduzir os seus passos, né? E não seja um justiceiro. Uma vez eu conversei com o primo meu, ele ficou bravo. Eu disse para ele: rapaz, você é um justiceiro no trânsito. Se o cara te fecha, tu mete a buzina e tu vai atrás dele com raiva. Isso é justiça, cara. E ele começou a rir, aí ele brincava e dizia: ah, pronto, agora eu sou justiceiro. Mas numa brincadeira, de fato isso é uma verdade. Quando as pessoas pisam no nosso calo, a gente fica louco, a gente vai atrás dele, quer que eles entendam que nós estamos certos. Sim, nós acabamos sendo justiceiros, né? Então descanse no Senhor, tenha um coração com temperança, seja longânimo, né? Seja tardio em irar-se e confie em Deus. Confie que nele sim está a nossa justiça, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu resto de semana. Lembre-se, quando você quer justiça de Deus, lembre-se, Ele já enviou a justiça dele. O nome dele é Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 10 ele diz: tropeçaram na pedra de tropeço, eu enviei a justiça, né? É uma justiça. Sabe por quê? Porque tudo foi cumprido nele. A bondade, o perdão, a salvação, a cura. Tudo foi feito por meio do Alfa, do Ômega. Quando Jesus disse assim: eu sou, todos os soldados romanos se caíram em terra, porque tamanha era a glória do eu sou. Ele é o eu sou na tua vida. Não seja orgulhoso, não seja presunçoso. Confie no Senhor, obedeça a Ele. Tenha um ótimo dia.